Olá! Hoje eu quero conversar com vocês sobre os principais cânceres que oferecem risco de prejuízo para a fertilidade masculina. Sem dúvida nenhuma, o tumor que mais oferece risco de produzir problemas e dificuldade para a gravidez é o tumor de testículo. Os tumores de testículo acometem os pacientes geralmente em idade reprodutiva. Homens entre 20 a 30 anos de idade são os mais suscetíveis ao desenvolvimento dessa doença. É uma doença de crescimento rápido, é um tumor bastante agressivo e que precisa de um tratamento também rápido e radical. O tratamento dos tumores de testículo começa já com a retirada de um dos testículos, de cara diminuindo metade da produção de espermatozoides desse paciente. Além disso, na sequência, dependendo do tipo de tumor identificado nesse testículo e da extensão, da disseminação dessa doença pelo corpo do paciente, nós vamos precisar complementar o tratamento com químio ou radioterapia, o que pode, na sequência, destruir, eliminar a produção de espermatozoides nesse testículo que sobrou. Então, são pacientes entre 20 a 30 anos que geralmente não têm filhos, a maioria não tem filhos ainda, com todo esse risco de perder totalmente a sua fertilidade. Esses casos, sempre que possível, a gente faz até o congelamento de espermatozoides antes do tratamento para garantir a fertilidade desses pacientes no futuro. Outros tumores que são muito importantes são os da linhagem hematológica, os linfomas e as leucemias, que podem acontecer inclusive em pacientes mais jovens, pacientes de 4, 5, 6, antes dos 15 anos, antes do início da puberdade, já desenvolver esses tumores. Nesses casos ainda é pior, porque nós não temos a possibilidade de congelamento de espermatozoides, esses pacientes ainda não produzem espermatozoides e não há como retardar o tratamento com, geralmente, quimioterapia. Apesar dos quimioterápicos terem evoluído muito e estarem cada vez menos tóxicos para o testículo, esse risco ainda é grande e a maior parte desses pacientes vai ter dificuldade para ter filhos no futuro. Com relação a tumores bastante frequentes também na população masculina, que são os tumores de próstata, é o tumor sólido mais frequente do sexo masculino, apesar da frequência, geralmente ele ocorre em pacientes acima dos 50 anos de idade. São pacientes que, em geral, já têm filhos e não têm mais interesse reprodutivo. No entanto, esses tumores têm acontecido em pacientes cada vez mais jovens. Então, nos últimos anos, a gente já acompanhou pacientes de 40, 42, 44 anos com câncer de próstata. Em geral, o tratamento desses pacientes vai eliminar a capacidade ejaculatória. O paciente vai continuar produzindo espermatozoides no testículo, mas não vai poder ter a ejaculação. Com isso, eles vão precisar de tratamento de reprodução assistida no futuro para conseguir a gravidez. Com relação a outros tumores, é super importante a gente deixar claro. Já tem estudos hoje demonstrando que todos os tipos de tumores, sejam tumores cerebrais, sejam tumores pulmonares, sejam tumores intestinais, e é questionável até alguns tumores de pele, podem produzir substâncias tóxicas que caem na circulação e vão atuar dificultando e lentificando a produção de espermatozoides. Então existe essa síndrome, a gente chama até de síndrome paraneoplásica, é um efeito tumoral em órgãos à distância por substâncias tóxicas produzidas por qualquer tipo de tumor. Isso acontece, então sabemos que pacientes às vezes com tumores que não têm nada a ver diretamente com o trato reprodutivo podem ter prejuízo da sua fertilidade. Em caso de dúvidas, estamos aqui à disposição para todos os esclarecimentos necessários. Muito obrigado.